Imagine, por um instante, que aquilo que você chama de dinheiro não seja apenas cédulas, moedas ou dígitos piscando na tela do celular. Imagine que essa energia que movimenta o mundo tenha uma espécie de consciência gentil, silenciosa e sensível, sempre reagindo ao modo como você pensa, fala e sente sobre ela. Parece improvável à primeira vista, mas esse foi exatamente o ponto em que Florence Scovel Shinn, já no início do século passado, tocou com sua mente visionária, desafiando tudo que as pessoas acreditavam sobre prosperidade em uma época de economia instável e limitações sociais profundas. Florence dizia que o dinheiro, assim como a própria vida, responde à vibração interior de cada pessoa, e que essa vibração é construída não pela força, mas pelo cuidado que dedicamos aos nossos pensamentos e palavras. Ela tinha plena convicção de que o dinheiro se comporta como uma presença sensível, aproximando-se de quem o recebe com respeito e se afastando de quem o trata com ressentimento, medo ou raiva. A ideia parecia revolucionária, ainda mais para aqueles tempos em que a maioria das pessoas acreditava que prosperidade dependia exclusivamente de sorte, trabalho exaustivo ou circunstâncias externas. Mas Florence via além disso. Ela percebia que a raiz da escassez não estava nos bolsos vazios, mas no interior das pessoas que carregavam crenças de indignidade e culpa. Segundo ela, não importava se alguém estivesse com 30, 50 ou 70 e poucos anos. A idade não definia o destino financeiro. O que moldava a realidade era a qualidade emocional com que o dinheiro era tratado, como se fosse realmente um visitante que percebe o clima da casa antes de entrar. Para que esse conceito se tornasse mais tangível, Florence contava histórias de gente comum que transformou a própria vida ao mudar a forma de se relacionar com o dinheiro. Mas o que ela enfatizava, acima de tudo, era que cada pessoa poderia despertar essa mudança sozinha. Ela dizia que o dinheiro capta as palavras, como se tivesse ouvidos, e observa as atitudes, como se tivesse olhos atentos. Por isso, frases negativas repetidas ao longo do dia criavam barreiras que afastavam qualquer oportunidade de prosperidade. Quando alguém dizia, por exemplo, meu dinheiro nunca dura, tudo é caro demais, acho que nunca vou conseguir melhorar, estava na verdade levantando muros invisíveis que impediam a circulação da abundância. O ensinamento central de Florence era simples, mas poderoso: trate o dinheiro como você trataria um amigo querido. Essa frase, aparentemente poética, escondia uma sabedoria prática e profunda. Porque se você pensar com sinceridade, ninguém gostaria de visitar uma casa onde é criticado o tempo inteiro, onde é tratado como problema, onde é visto como ameaça ou vergonha. Um amigo assim se afasta, não por maldade, mas porque não encontra espaço para permanecer. Da mesma forma, ela afirmava que o dinheiro não permanece onde é insultado. Também não floresce onde há medo constante. Assim, ela ensinava suas alunas a criarem intimidade com o dinheiro através da gratidão, da gentileza e de uma postura emocional de abertura. Muitas pessoas questionavam: mas como falar com o dinheiro vai mudar a minha vida? Como um simples gesto pode provocar resultados reais? E é aqui que a inteligência espiritual de Florence se revelava. Ela explicava que a conversa com o dinheiro não era sobre o objeto em si, mas sobre a reeducação da mente, sobre limpar crenças antigas e instalar novas possibilidades. Ela dizia que a mente humana é extremamente obediente, e tudo que se repete diariamente, com emoção, transforma-se em verdade interna. A verdade interna, por sua vez, atrai experiências equivalentes. Por isso, alguém que repete frases negativas cria uma atmosfera emocional pesada, que abre caminho para desafios financeiros. Mas alguém que fala com alegria, honra e confiança cria uma vibração completamente diferente, e essa vibração reorganiza oportunidades, encontros, ideias e caminhos. Florence acreditava profundamente no chamado design divino, um fluxo de abundância que sempre existiu e que jamais se esgota. Segundo ela, esse fluxo está disposto a tocar cada pessoa, mas não pode entrar onde há portas fechadas por medo, culpa ou rejeição. O dinheiro seria apenas uma das inúmeras formas pelas quais esse design divino se manifesta. E assim como a água corre para espaços abertos, a prosperidade corre para corações que não têm vergonha de recebê-la. Para ela, toda pessoa tem direito ao conforto, à segurança, ao bem-estar e à liberdade financeira. O problema é que muitas pessoas foram ensinadas desde pequenas que desejar prosperidade era errado, que estar bem era egoísmo, que ter dinheiro significava afastar-se da espiritualidade. E é exatamente isso que Florence combatia: a crença de que prosperidade e espiritualidade são opostos. Ela dizia, com suas palavras firmes e ao mesmo tempo amorosas:
que prosperar é parte da expressão divina, porque a vida abundante não é um privilégio para poucos, mas um estado natural que foi deturpado por séculos de medo. Sua proposta era reverter essa distorção, recolocando o dinheiro em seu lugar sagrado, como instrumento de expansão, de serviço e de alegria. Ela não via o dinheiro como algo a ser idolatrado, mas como algo a ser honrado. Da mesma forma que alguém honra a saúde, os relacionamentos, o trabalho ou qualquer bênção. Essa transformação interior começa exatamente no momento em que a pessoa decide parar de enxergar o dinheiro como inimigo e passa a tratá-lo como canal de vida. Quando alguém começa a agradecer cada nota que recebe, a abençoar cada pagamento que faz, a chamar o dinheiro com intenção positiva, uma mudança quase imperceptível começa a acontecer, primeiro dentro, depois fora. Florence dizia que quem compreende isso experimenta resultados surpreendentes em semanas, às vezes em dias. O mais fascinante é que não importa o histórico financeiro, não importa a profissão atual, não importa se a pessoa já sofreu perdas, falências ou humilhações. A vibração é o que muda tudo, e a vibração se altera quando a relação com o dinheiro é curada. E aqui surge a pergunta essencial: como você tem tratado o dinheiro até hoje? Como problema? Ou como aliado? Como fardo? Ou como presença amiga? Como ameaça? Ou como expressão de vida? Essas respostas moldam a realidade financeira de qualquer pessoa, e Florence insistia que é justamente nesse ponto que começa a transformação. Quando Florence Scovel Shinn explicava a relação entre energia emocional e prosperidade, ela descrevia o dinheiro como uma presença silenciosa que reage intimamente ao clima interno de cada indivíduo. Ela acreditava que o dinheiro se aproxima quando encontra paz e clareza, da mesma forma que um pássaro pousa em uma mão firme e tranquila, mas se afasta imediatamente quando percebe medo ou tensão. Essa metáfora ajudava muitas pessoas a compreender que a prosperidade não depende apenas do esforço físico, mas também da atmosfera vibracional que cada um sustenta diariamente. E é impressionante como essa ideia, tão ousada em sua época, continua ressoando nos dias atuais, quando tantas pessoas vivem pressionadas por contas, incertezas e a sensação constante de que tudo está apertado demais. Florence dizia que, justamente nesses momentos, a mudança de postura interna é mais urgente e poderosa. Não se trata de negar dificuldades, mas de escolher uma forma diferente de se posicionar diante delas, reconhecendo que há um fluxo maior operando ao nosso redor e que esse fluxo responde à confiança mais do que ao desespero. Ela contava diversas histórias que, embora simples, carregavam um simbolismo profundo. Entre elas, lembrava de uma mulher que trabalhava vendendo pequenos artesanatos e passava anos reclamando de suas vendas fracas. Florence observou esse padrão e a orientou a parar de olhar para seus objetos com tristeza, como se fossem peso morto. Recomendou que tocasse cada peça com gratidão, abençoando-as e dizendo que elas encontrariam um lar perfeito. A mulher, desconfiada no início, resolveu tentar. Em poucos dias, as vendas começaram a crescer de forma inesperada, e isso a fez perceber que sua energia de frustração estava impregnada em tudo o que produzia. Quando mudou seu estado interior, o resultado externo se transformou. Essa história, contada por Florence, não se tratava de mercadorias, mas da vibração que cada pessoa imprime no que faz. O dinheiro, por sua vez, é apenas o reflexo desse campo interior. Se a pessoa transmite ressentimento, ele se distancia. Se transmite acolhimento, ele se aproxima. A prosperidade se torna quase inevitável quando a pessoa compreende isso profundamente. Outro exemplo interessante mencionado por Florence envolvia uma senhora que vivia repetindo que tudo na vida é difícil. Essa frase, repetida centenas de vezes, tornou-se quase um decreto espiritual que impregnava suas experiências diárias. Florence a ajudou a substituir essa afirmação por algo completamente diferente: a vida flui com gentileza para mim. Em poucas semanas, situações antes travadas começaram a se resolver com mais facilidade. E, inevitavelmente, oportunidades financeiras surgiram nesse mesmo período. Florence enfatizava que a mente humana é um terreno fértil, mas ao mesmo tempo extremamente sensível. Cada palavra plantada ali germina, seja para o bem ou para o mal. Por isso, quando alguém passa décadas repetindo frases de medo, acaba construindo uma muralha invisível entre si e a prosperidade. O dinheiro, para ela, era como uma brisa suave que se aproxima de janelas abertas, nunca de janelas fechadas. E essa janela é a mente. Uma mente fechada pelo medo, pela culpa ou pela crença de indignidade impede o vento da abundância de entrar.
Mas uma mente que se abre para a possibilidade de prosperar, que se permite desejar sem vergonha, que acolhe o dinheiro como parte do fluxo divino, transforma completamente o ambiente interior. Essa mudança energética não é apenas espiritual, ela afeta comportamentos práticos. Uma pessoa que acredita que merece prosperidade passa a enxergar oportunidades onde antes só via limites. Ela desenvolve coragem para tentar, resiliência para enfrentar desafios e criatividade para abrir caminhos. Florence dizia que o dinheiro gosta de pessoas que se movimentam, que confiam, que não se encolhem diante da vida. Para ela, a prosperidade é uma dança, e quem deseja dançar com o dinheiro precisa estar disposto a dar o primeiro passo com leveza, não com desespero. Uma das orientações que Florence mais repetia era a importância de abençoar o que se tem. Ela dizia que até a menor quantia carrega dentro de si a semente da multiplicação. Quando alguém segura algumas poucas moedas e agradece, essa atitude envia um comando poderoso ao subconsciente, dizendo: isso é valioso. A mente, obediente como uma criança sensível, passa então a perceber valor em tudo que chega, e esse reconhecimento abre espaço para que mais prosperidade se manifeste. A ingratidão fecha portas, a gratidão expande. É por isso que Florence pedia às pessoas que não se envergonhassem de quantias pequenas. O dinheiro, segundo ela, sente quando é bem recebido. E como um visitante respeitado, ele retorna. Ela também era firme ao dizer que reclamar é uma forma de expulsão energética. Toda vez que alguém murmura ao pagar uma conta, está enviando uma mensagem clara ao universo: não quero mais disso. E, como resposta, o fluxo se retrai. Por isso, Florence ensinava a transformar a saída do dinheiro em um ritual de bênção. Agradecer pelo serviço recebido, desejar que o dinheiro circule pelo mundo e volte multiplicado, e permitir que a energia flua com leveza. Essa prática aparentemente simples mudava a postura emocional das pessoas, e com isso, mudava tudo ao redor. E aqui surge um ponto essencial. Florence não acreditava em prosperidade construída através do medo, da competição ou da ganância. Para ela, a abundância verdadeira nasce da dignidade. Quem se valoriza naturalmente atrai o que vibra no mesmo nível. Quem se diminui naturalmente repele. Assim, ela reforçava que falar com o dinheiro não era apenas simbólico, era também uma declaração de valor pessoal. Cada frase positiva sobre o dinheiro era um lembrete de que a pessoa merecia viver com liberdade e segurança. Cada bênção era um ato de cura emocional, e cada gesto de gratidão era um pedido silencioso ao universo, um pedido que sempre recebia resposta. Agora, antes de continuarmos avançando por essa jornada, quero te convidar a algo especial. Se esse conhecimento mexe com algo dentro de você, se você sente que as palavras de Florence Scovel Shinn despertam uma chama silenciosa aí dentro, considere se inscrever no canal. Mas não por obrigação, faça isso como quem diz: eu escolho caminhar acompanhado de uma comunidade que vibra abundância. E se quiser deixar um comentário, compartilhe algo que combine com o tema. Diga, por exemplo, qual foi a frase sobre dinheiro que você mais repetiu na vida e que agora percebe que precisa ser transformada. Essa interação não é apenas engajamento, é parte do processo. Quando você escreve algo assim, começa a reprogramar sua própria mente. Há algo profundamente transformador na forma como Florence Scovel Shinn descrevia a relação entre prosperidade e emoção. Ela comparava a mente a um jardim que nunca descansa. Mesmo quando ninguém está olhando, sementes estão germinando em silêncio. Algumas sementes são de esperança, outras são de medo, algumas de confiança e outras de desvalorização. E o dinheiro, segundo Florence, floresce apenas nos jardins onde as sementes plantadas combinam com a vibração da abundância. Isso significa que a prosperidade não é criada por pensamentos isolados, mas por uma paisagem emocional inteira, construída ao longo dos dias, meses e até décadas. E quando uma pessoa decide alterar esse jardim interior, mudando a forma como pensa, fala e sente sobre o dinheiro, tudo ao redor começa a se reconfigurar. Uma das ideias mais intrigantes transmitidas por Florence era a noção de que o dinheiro gosta de ambientes emocionais organizados. Ela dizia que o dinheiro se sente confortável onde há harmonia interna, clareza de propósito e respeito próprio. Por isso, uma pessoa que vive se diminuindo, dizendo que não merece, que não é capaz, que não nasceu para prosperar, acaba criando um terreno irregular onde o dinheiro encontra dificuldade para permanecer. Florence afirmava que a primeira riqueza que alguém deve cultivar é a riqueza da autoestima.
Não é possível sustentar prosperidade quando o coração está convencido de que não é digno dela. Assim como uma casa desconfortável espanta visitas, uma mente que rejeita a própria grandeza afasta a abundância. Ela contava sobre uma moça que sempre se via como alguém inferior, alguém fadado a viver com pouco. Florence percebeu esse padrão imediatamente e a orientou a trocar pensamentos de pequenez por afirmações de valor. Disse para ela, com firmeza e gentileza: fale consigo mesma com a mesma dignidade com que deseja que o dinheiro fale com você. A moça começou a repetir pensamentos simples, mas poderosos. Eu mereço o melhor que a vida tem. Tudo que chega até mim encontra um coração preparado. Eu sou digna de prosperidade. Essas frases, ditas diariamente, começaram a quebrar camadas de autocrítica que ela carregava desde muito jovem. E, coincidência ou não, oportunidades começaram a surgir. Uma proposta inesperada, um convite para atuar em uma área que ela admirava, uma quantia que apareceu justamente quando ela mais precisava. Florescendo por dentro, as circunstâncias externas começaram a seguir o mesmo movimento. Essa história ilustra um dos pontos mais essenciais do ensinamento de Florence. Prosperidade é a consequência natural de um coração que se valoriza. Não é arrogância, é alinhamento. Quem entende seu próprio valor passa a emitir uma vibração estável, e essa vibração funciona como um imã para oportunidades. Do mesmo modo, quem vive pedindo desculpas por existir acaba atraindo situações que refletem exatamente essa posição de inferioridade. Por isso, Florence insistia tanto na importância de conversar com o dinheiro como quem conversa com alguém que nos ama. Quando você diz ao dinheiro: eu te recebo com amor, você é bem-vindo na minha vida, ou sua presença me faz bem, você está ao mesmo tempo dizendo a si mesmo: eu sou digno do que recebo. Florence via a prosperidade como uma forma de cura emocional. Ela afirmava que o dinheiro ajuda a revelar o que uma pessoa acredita sobre si mesma. Se alguém se sente indigno, o dinheiro escapa. Se alguém se sente culpado, ele pesa. Se alguém se sente inseguro, ele oscila. Mas quando alguém encontra um estado interno de paz, gratidão e merecimento, a prosperidade começa a fluir com mais naturalidade. Essa visão era tão profunda que muitas de suas alunas percebiam que o verdadeiro trabalho não era com o dinheiro em si, mas com a relação que mantinham consigo mesmas. E isso explicava por que tantas experimentavam mudanças rápidas. Não era o mundo exterior que se transformava primeiro, mas o interior. Outra orientação constante de Florence era a necessidade de reconhecer a circulação do dinheiro como algo sagrado. Ela dizia que a prosperidade não se desenvolve no acúmulo estático, mas no movimento. O dinheiro gosta de fluxo, entrar, expandir, beneficiar e retornar. Quando alguém tenta segurá-lo com medo, cria um bloqueio. Mas quando permite que ele circule com gratidão, a energia permanece viva e ativa. Florence costumava dizer que o dinheiro, assim como a vida, adora sentir-se útil. Quando alguém paga uma conta com reconhecimento, está enviando ao universo a mensagem de que confia no retorno. E essa confiança, por sua vez, ativa portas invisíveis. Um exemplo que Florence mencionava envolvia uma senhora que tinha verdadeiro pavor de gastar dinheiro. Cada compra era acompanhada de ansiedade, e cada pagamento era um sofrimento. Esse padrão emocional se tornou tão intenso que ela passou a evitar até mesmo pequenas despesas. Florence a aconselhou a começar devagar, abençoando cada pagamento com uma frase simples: obrigada por circular na minha vida. Essa mudança, aparentemente pequena, reduziu sua ansiedade e abriu espaço para que ela percebesse algo importante. Quanto mais abençoava, mais tranquila se sentia. E quanto mais tranquila se sentia, mais o dinheiro parecia retornar com leveza. Florence acreditava que prosperidade é uma experiência que se fortalece na serenidade. O dinheiro não permanece onde há tempestade emocional constante. Ele se aproxima de ambientes internos onde encontra acolhimento, onde encontra uma energia parecida com um lar. Por isso, ela pedia que suas alunas imaginassem o dinheiro como um visitante especial. Não um visitante que chega para ser idolatrado, mas um visitante que merece ser tratado com educação, carinho e sinceridade. Esse tipo de visualização ajudava muitas pessoas a mudarem comportamentos automáticos, como reclamar, temer ou desprezar valores pequenos. Elas percebiam que cada reação contava, cada palavra moldava a atmosfera, cada pensamento criava um convite ou uma despedida. E talvez a parte mais fascinante do ensinamento de Florence seja a percepção de que prosperar é um processo coletivo também. Quando alguém muda sua vibração,
Essa mudança não fica isolada. Ela atinge família, amigos, filhos, colegas e até estranhos que cruzam o caminho. A prosperidade contagia. Florence dizia que uma pessoa alinhada com a abundância ilumina o ambiente em que entra. É como acender uma vela em um lugar escuro. Aquela pequena chama interfere na escuridão de todos que estão ali. E não raro, uma atitude positiva desperta coragem em outra pessoa, que desperta fé em outra, criando uma sequência de transformações silenciosas. Ela acreditava que o mundo se eleva quando indivíduos se elevam. E por isso, cada pequeno gesto, agradecer, abençoar, invocar, valorizar-se, contribui para algo muito maior que a vida individual. Essa visão espiritual, tão ampla e tão prática ao mesmo tempo, fazia as pessoas compreenderem que prosperidade não é apenas sobre o que entra na carteira, mas sobre o que entra no coração. Conforme Florence Scovel Shinn ensinava, existe um ponto em que a relação com o dinheiro deixa de ser apenas um exercício mental e passa a se tornar uma espécie de aliança espiritual entre a pessoa e o fluxo da vida. Nesse estágio, não se trata mais de repetir frases positivas de forma mecânica, mas de experimentar uma mudança profunda de postura interior. Uma mudança que pode ser sentida no corpo, no ritmo da respiração, no modo como os olhos observam as situações, até na forma como as mãos seguram uma nota ou depositam uma moeda. Florence dizia que o dinheiro sente quando é recebido com respeito, assim como sente quando é recebido com tensão. Ele percebe a atmosfera emocional e responde ao que encontra, da mesma forma que uma criança percebe o clima de um lar antes de relaxar. Essa sensibilidade da prosperidade é o que torna esse aprendizado tão íntimo e tão transformador. Quanto mais gentil a energia interior, mais fluido o movimento da abundância. Ela contava que, para algumas pessoas, a maior trava não estava na escassez em si, mas no hábito de sentir dúvidas sobre seu próprio valor. Muitas vezes, o dinheiro até tentava se aproximar por meio de oportunidades, mas a pessoa recusava, adiava, desconfiava ou se diminuía. Florence acreditava que a prosperidade não combina com sentimentos de pequenez. Ela dizia que o dinheiro precisa encontrar um coração ereto, não encolhido. Por isso, um dos exercícios mais poderosos que ela ensinava consistia em se imaginar como parte do próprio fluxo divino, não como alguém pedindo esmolas ao universo, mas como alguém que já está conectado a uma fonte inesgotável. Esse tipo de visualização fortalece a identidade espiritual, e quando a identidade se fortalece, a prosperidade tem permissão para entrar. Florence também falava sobre o poder da palavra como instrumento de criação. Para ela, palavras moldam caminhos, abrem portas e materializam intenções. Quem fala com o dinheiro de forma gentil está, na verdade, tecendo uma nova trilha energética para a prosperidade se aproximar. Ela orientava suas alunas a abençoar cada quantia recebida com frases como: "Você traz boas notícias", "Você chega em paz e traz expansão", "Obrigada por fazer parte da minha vida". E afirmava que isso não era romantização, mas realinhamento vibracional. A energia se reorganiza quando a palavra muda. A maioria das pessoas, no entanto, aprendeu durante a vida inteira a tratar o dinheiro com medo. Medo de perder, medo de não ter, medo de não conseguir manter. Florence dizia que o medo é como um vento frio que afugenta a prosperidade. Ele contrai, endurece, fecha caminhos. Para curar esse bloqueio, ela ensinava suas seguidoras a falar com o dinheiro como quem fala com alguém a quem deseja proteger, não expulsar. Seja gentil, porque o dinheiro retribui o ambiente em que entra, ela dizia. Essa simples frase mudou a vida de inúmeras mulheres que, ao adotarem uma postura mais afetuosa, começaram a perceber que até as situações mais difíceis encontravam saídas inesperadas. Um dos casos mais inspiradores compartilhados por Florence envolvia uma mulher que havia sofrido tantas perdas financeiras que já não acreditava em nenhuma possibilidade de reconstrução. Cada novo dia chegava para ela com o peso do passado e o medo do futuro. Florence a ensinou a realizar um ritual simples. Todas as noites, antes de dormir, colocar a mão sobre o coração e afirmar que a abundância ainda estava viva dentro dela, mesmo que tudo ao redor parecesse contrário. Essa prática tinha como objetivo apagar, pouco a pouco, a memória emocional de fracasso. Quando a pessoa se reconecta com seu valor interno, a vida começa a responder de forma diferente. E foi isso que aconteceu. Semanas após iniciar esse exercício, oportunidades começaram a surgir. Um novo trabalho, um apoio inesperado, uma quantia esquecida que reapareceu. Nada era grandioso demais, mas tudo era significativo o suficiente para reacender a confiança.
Florence também enfatizava a importância de observar como nos sentimos quando vemos alguém prosperar. Muitas pessoas, mesmo sem perceber, sentem incômodo ao ver o sucesso alheio. Mas, segundo ela, esse incômodo cria um bloqueio interno, porque quem rejeita a prosperidade do outro, rejeita também a própria. Ela dizia que celebrar o sucesso do próximo abre caminho para que o universo celebre conosco. Essa ideia, simples e profunda, ajudou muitas pessoas a abandonarem sentimentos de comparação e competição. Afinal, como Florence repetia, a abundância não é uma fatia limitada que precisa ser disputada, é um oceano. Cada um recebe de acordo com a capacidade de abrir o próprio recipiente. Outra prática valiosa que ela ensinava era a de abençoar o dinheiro à distância. Isso significa desejar o bem para o dinheiro que circula no mundo, nos comércios, nos bancos, nas mãos de outras pessoas. Quando alguém deseja prosperidade ao que circula no mundo, está simbolicamente expandindo o próprio campo de abundância. Florence acreditava que o universo responde à generosidade emocional. Quando alguém diz que esse dinheiro leve conforto a quem precisa e retorne a mim multiplicado, não está apenas enviando uma boa intenção, mas também harmonizando sua vibração com o fluxo universal. E talvez um dos trechos mais marcantes de seus ensinamentos seja a visão de que o dinheiro funciona como espelho da alma. Ele reflete como nos tratamos, como nos vemos e como nos colocamos diante da vida. Quem se diminui recebe pouco, quem se respeita recebe mais, quem se valoriza abre caminhos para milagres acontecerem. Florence dizia que prosperidade não é o resultado de convencer o universo a nos dar algo, mas sim o resultado de convencer a nós mesmos de que somos parte da abundância desde o início. Quando esse entendimento se firma dentro da pessoa, ela começa a agir, pensar e sentir de forma diferente. Torna-se mais calma diante de imprevistos, mais corajosa diante de oportunidades, mais cuidadosa ao falar sobre dinheiro. Pequenas mudanças se tornam grandes transformações. Contas que antes pesavam parecem mais leves. Situações que antes travavam começam a ganhar solução. A vida passa a fluir com mais suavidade, porque a pessoa não está mais vibrando em resistência, mas em acolhimento. E é assim que, pouco a pouco, o dinheiro deixa de ser um elemento externo e passa a se tornar parte natural da jornada espiritual. Para Florence, prosperidade era uma forma de alinhar-se com a ordem divina, com a sabedoria da vida, com o fluxo que está sempre tentando nos conduzir a experiências de expansão. Não se trata de ganância, mas de plenitude. Não se trata de acúmulo, mas de equilíbrio. Ela dizia que prosperar é um direito, e não um privilégio, um direito que nasce do simples fato de estarmos vivos. Há um momento, dentro dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, em que tudo se torna extremamente simples e ao mesmo tempo profundamente transformador. É o instante em que a pessoa finalmente compreende que falar com o dinheiro não é sobre notas, moedas ou cálculos. É sobre a maneira como ela se reconhece no mundo. Florence dizia que a relação com o dinheiro funciona como uma porta que se abre de dentro para fora. Nenhuma força externa consegue empurrá-la caso o coração permaneça fechado. E, de forma igualmente verdadeira, ninguém pode impedir que ela se abra quando o interior está pronto. Nesse último estágio de aprendizado, o dinheiro deixa de ser visto como uma entidade distante e passa a ser percebido como um mensageiro, não o mensageiro da sorte, mas o mensageiro da nossa vibração mais íntima. Ele revela o que pensamos sobre merecimento, valor pessoal, dignidade e fé. Se é recebido com amor, se apresenta com generosidade. Se é recebido com medo, chega tímido e vai embora rápido. Florence afirmava que prosperidade é uma conversa constante entre o indivíduo e o universo. Uma troca sutil em que cada pensamento cria uma resposta, cada palavra abre uma direção e cada emoção desenha um caminho. Por isso, ela ensinava que o dinheiro não deve ser tratado como uma força instável, mas como uma presença a ser guiada. Quem fala com o dinheiro com clareza e propósito está, na verdade, guiando sua própria jornada espiritual. Ela dizia que o dinheiro não é moral nem imoral, ele apenas amplifica aquilo que já existe dentro da pessoa. Se alguém está em equilíbrio, o dinheiro ajuda a expandir esse equilíbrio. Se alguém está em desordem, ele aumenta a sensação de desorganização. É por isso que Florence insistia que o primeiro passo para prosperar não é acumular, mas organizar o coração. Um coração em paz é sempre fértil para a abundância. Uma das reflexões finais que Florence compartilhava com suas alunas era a ideia de que toda prosperidade verdadeira nasce de uma reconciliação. Reconciliação com a própria história, com os erros já cometidos, com as oportunidades perdidas,
com a sensação de não ter sido suficiente em algum momento da vida. Ela dizia que não existe prosperidade onde existe autopunição. Quem se condena bloqueia a porta mais importante, a porta da permissão. E, segundo ela, prosperidade é fundamentalmente uma permissão, não a permissão dos outros, não a permissão das circunstâncias, mas a permissão de si mesma para viver de forma expansiva. Enquanto a pessoa acreditar que não merece, nada consegue permanecer. Quando ela libera o peso do passado, abre espaço para o novo. Também era comum Florence lembrar que cada pessoa tem uma assinatura vibracional única, um tipo de sinal que envia ao universo. Esse sinal é captado não pelo que a pessoa diz em voz alta, mas pelo que ela acredita em silêncio. Por isso, a prática de falar com o dinheiro não era apenas verbal, mas emocional. Ela instruía que cada palavra fosse carregada de intenção genuína, não apenas repetida por hábito. Quando alguém diz "você é bem-vindo na minha vida", mas o coração está tomado de desconfiança, a vibração não é coerente e nada se altera. Mas quando a frase é dita com sinceridade, algo se realinha instantaneamente. Florence, inclusive, contava que diversas alunas relatavam uma sensação quase física ao fazer isso, como se um campo energético começasse a se reorganizar por dentro. A prosperidade se tornava não apenas possível, mas quase inevitável quando havia coerência entre palavra e emoção. Em seu entendimento, o dinheiro também servia como um lembrete permanente de que a vida está sempre em movimento. Nada permanece parado. As estações mudam, os ciclos se transformam, a natureza se renova, e a prosperidade segue essa mesma dinâmica. Ela dizia que insistir em controlar tudo é como tentar segurar o vento. O dinheiro precisa circular, precisa ir e voltar, precisa respirar. Quem tenta aprisioná-lo por medo perde a naturalidade do fluxo. Mas quem permite que ele se mova, abençoando sua partida e celebrando sua chegada, descobre que a vida responde com mais gentileza. A circulação é sagrada, e reconhecê-la é um gesto de sabedoria. Florence falava também sobre a humildade espiritual necessária para prosperar. Não a humildade distorcida que ensina as pessoas a se diminuírem, mas a verdadeira humildade, que reconhece que ninguém prospera sozinho. Ela dizia que prosperidade é cooperação, não competição. Quando alguém abre espaço no coração para o bem-estar do próximo, automaticamente abre espaço para o próprio bem-estar. Quando celebra o crescimento de outra pessoa, afirma ao universo que está pronto para receber também. Essa visão torna a prosperidade uma corrente de apoio mútuo, e não um campo de batalha. E então, depois de todo esse caminho, Florence conduzia suas alunas à reflexão final. Se o dinheiro fosse realmente uma pessoa, como ele descreveria a forma como você o trata? A resposta para essa pergunta era sempre uma chave. Algumas percebiam que tratavam o dinheiro com frieza, outras, com medo, outras, com culpa, outras, com raiva, e outras percebiam que nunca o trataram com nenhum tipo de sentimento. Ele era simplesmente ignorado, e tudo que é ignorado perde força. Florence explicava que o dinheiro deseja sentir-se útil, respeitado e bem-vindo. Quando você o cumprimenta emocionalmente, quando mostra gratidão pela sua presença, quando permite sua circulação, ele encontra um lar vibracional onde pode permanecer. E é exatamente aqui que surge a revelação mais poderosa. Falar com o dinheiro é falar consigo mesmo. Quando você trata o dinheiro com dignidade, está tratando sua própria vida com dignidade. Quando abençoa o dinheiro que sai, está abençoando suas próprias decisões. Quando convida o dinheiro a entrar, está convidando novas possibilidades. Quando agradece por cada quantia, está reafirmando seu valor. Essa é a essência espiritual que Florence Scovel Shinn defendia com tanta firmeza. A prosperidade como reflexo do amor próprio, como extensão da fé na vida, como resultado direto da reconciliação entre você e o divino. E agora, ao chegar ao fim dessa jornada, quero te pedir algo que vai muito além de um gesto simples. Se esse conteúdo iluminou algo dentro de você, se as palavras de Florence tocaram seu coração, se despertaram uma sensação de clareza, esperança ou renovação, inscreva-se no canal. Mas faça isso não como um clique automático. Faça como quem diz: eu escolho caminhar junto com uma comunidade que honra a abundância. Deixe também um comentário compartilhando sua história, sua relação com o dinheiro, o que você percebeu ao ouvir este vídeo e o que deseja transformar daqui para frente. Nossa comunidade cresce quando cada pessoa traz sua experiência, seu insight, sua verdade. Quanto mais você compartilha, mais cura se expande.
Agora respire fundo e lembre-se: você tem permissão para prosperar. Você tem valor. Você é digno. E a abundância, assim como a vida, está esperando apenas que você abra a porta.